Olá, nono, tudo bem? Hoje eu estou aqui apenas para a gente fazer um resumo de toda a aula, para a gente poder fazer a atividade 6, ok? Não vou iniciar nenhuma atividade ou matéria nova nessa aula, deixaremos para a semana que vem, né? Nessa primeira semana de adaptação de vocês, ok? Então eu vou fazer um resumo falando de todos os LG que a gente já viu. Bom que fica uma revisão para quem já entendeu, e quem ainda não entendeu e está na dúvida, pode ser que agora fique bem claro, certo? A gente até fez prova de alguma dessas coisas. Ok, LG significa lugares geométricos, tudo bem? O que são esses lugares geométricos? É sempre que a gente quer encontrar uma coisa que seja comum. Por exemplo, o LG1 diz o seguinte, ele quer saber, a partir desse ponto C, todos os pontos que estejam a essa distância do ponto C. Bom, eu poderia colocar uma régua e ver todos os pontos, mas daria um trabalho muito grande, certo? Sem falar que às vezes é até inviável. Então o que a gente pode fazer? Usando régua e compasso, a gente vai usar o compasso. Eu preciso saber o tamanho desse segmento? Não, eu apenas abro o meu compasso deste tamanho, ou seja, toda vez que eu colocar minha ponta seca em algum lugar, a ponta molhada vai estar exatamente a essa distância da ponta seca, tudo bem? Então, se eu colocar esse ponto aqui, neste outro ponto aqui está exatamente aquela distância. Bom, como ele pediu a distância do ponto C, eu coloco minha ponta seca no ponto C, certo? E onde minha ponta molhada tocar, ela estará a essa distância do ponto C, ok? Então aqui vai estar a mesma distância, aqui vai estar aquela distância, aqui, aqui e aqui. Se eu fechar uma circunferência, quer dizer o quê? Nessa circunferência, todos esses pontos, ou seja, todo esse círculo que eu fiz está à mesma distância do ponto C. Não sei se dá para ver, mas aqui está a circunferência, tudo bem? Então, essa circunferência está a essa distância do ponto C, ou seja, a essa distância. Então, por isso que a gente faz uma circunferência, porque todos esses pontos, ou seja, essa linha curvada que eu fiz aqui, está à mesma distância do ponto C. Ok, esse é o LG1, que é um dos mais usados. O LG2 talvez não seja tão usado, mas ele é bem interessante. Ele quer saber todos os pontos que está a essa distância dessa minha reta aqui. Vamos chamar essa reta de reta R, tudo bem? Ou seja, todos os pontos eu poderia medir quanto vale esse ponto. Aí eu tenho que fazer isso, 2 centímetros, tudo bem? Venho cá e vejo, opa, beleza, este ponto aqui está 2 centímetros. Mas imagina que eu fosse fazer isso um por um, ó. Este ponto. Bom, se eu traçar uma reta aqui, vai ser uma reta paralela. Eu posso fazer isso marcando vários pontos da minha reta e traçar uma reta paralela ou usar as técnicas de desenho geométrico. Bom, eu estou aqui para mostrar as técnicas, porque através das técnicas a gente pode encontrar mais de uma reta paralela. Nesse caso vão ser duas, tudo bem? Igual aqui, achamos infinitos pontos. Como a gente traça uma reta paralela a uma reta já conhecida? E ainda, que esteja a 2 centímetros de distância. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um ponto aqui, que eu vou chamar de pontinho C, né? Eu sempre tenho que dar nome aos meus pontos e fazer da mesma forma, um ponto com uma bolinha em volta, ok? E agora eu vou traçar uma reta que é perpendicular à reta R. Então, ó, como que eu traço uma reta perpendicular? Eu vou criar 2 pontos, um ponto aqui e com a mesma abertura do compasso eu crio meu ponto do outro lado do meu pontinho C. Ok? Então eu criei este ponto e este ponto. Vamos criar esses pontos. Ponto e o ponto. Tudo bem? Agora eu pego o meu compasso, coloco a ponta seca no ponto que eu criei e abro um pouquinho além do meu ponto C. Certo? Um pouco mais. Para a gente criar aqui, ó, como se fosse um losango. Opa, perdão, está um pouco liso, então, crio esse ponto aqui, crio esse ponto aqui. Faço a mesma coisa do outro lado, com a mesma abertura, sem mudar a abertura, tudo bem? Crio o ponto, faço meu arco, ok. No encontro do meu arco, dos meus 2 arcos aqui, tem um pontinho. Se eu unir esses 3 pontos, dessa forma assim, ó, eu crio uma reta perpendicular, tudo bem? Deixa eu voltar o foco aqui, ok? Essa reta aqui, ela é perpendicular à reta R, vamos chamar de reta S.
Agora o que eu tenho a fazer é marcar 2 centímetros para cima. Vou criar meu pontinho D, que está a 2 centímetros da minha reta R, e para baixo também. Olha que interessante. Para baixo também tem um pontinho aqui, ó, que está a 2 centímetros da reta R. E a gente vai chamar esse pontinho de pontinho E. Ótimo. Eu tenho 2 pontos que estão a 2 centímetros da minha reta R. Agora eu tenho que traçar uma reta que seja paralela. Como que eu faço isso? Da mesma forma. Uma reta paralela vai ser uma reta a 90 graus dessa reta S. Então, vamos fazer todo o procedimento novamente. Eu abro meu compasso de um tamanho considerável, aqui no meu ponto D, faço uma marcação em cima, faço uma marcação embaixo, tudo bem? Coloco minha ponta seca na primeira marcação, abro um pouquinho depois do ponto D, faço um arco, aqui a mesma coisa, crio meu novo pontinho. Então, por 2 pontos se passa uma reta, a gente coloca aqui, ó, e traça a nossa reta paralela à nossa reta R. Vamos chamar de reta U. A mesma coisa eu faço aqui no ponto E, tudo bem, ó? Abro um tamanho aleatório aqui, marquei, ponta seca lá, abro um pouquinho mais, marco, está aqui meu pontinho, coloco a régua, traço uma reta paralela, reta U, reta T. Então essas duas retas estão a 2 centímetros do meu pontinho da minha reta R, tá vendo? Ó? 2 centímetros, 2 centímetros, ok? Esse é o LG2, traçar retas paralelas a uma certa distância. Agora vamos ver o LG3 e o 4. Olha, o LG3 é muito simples. Ele diz para a gente achar todos os pontos que distam de A e B, ou seja, que estão à mesma distância de A e B. Como que a gente faz isso? Coloca a nossa régua e mede. Opa, 6 centímetros. Isso quer dizer que o nosso primeiro ponto vai estar a 3 centímetros de A e B, em linha reta. Então tá aqui, ó. Vamos chamar de ponto M. Esse ponto M está à mesma distância de A e de B, 3 centímetros. Mas ele é o único ponto? Não, ele não é o único ponto. Espera aí. Focou. Ele não é o único ponto. Existem outros infinitos pontos que pertencem a uma reta perpendicular à reta A e B. Como que a gente traça a reta perpendicular? Bom, acabamos de ver. Coloca o nosso compasso com ponta seca no ponto médio. Fazemos um arco de tamanho aceitável, né? Aqui e aqui. Colocamos a ponta seca no primeiro ponto que a gente criou. Abrimos um pouquinho mais no nosso ponto de referência. Fazemos um arco em cima. Nesse caso, vamos fazer um arco embaixo também. E fazemos a mesma coisa sem mexer no tamanho do compasso. Em cima e embaixo. Esses 2 pontinhos novos que eu criei aqui, ó, passado pelo ponto médio. Assim. Cria a nossa reta R. E esta reta R que eu acabei de criar, todos os pontos estão à mesma distância de A e de B. Ok? Esse é o LG3. Então, se a gente medir este ponto que eu criei de A, ele vai estar à mesma distância no meu pontinho B. Tudo bem? Somente isso. O LG4 diz para a gente a mesma coisa, achar todos os pontos que equidistam da reta R e da reta S. Bom, elas estão cruzadas. É meio difícil a gente fazer uma reta perpendicular, desculpa. Então não tem a ver com reta perpendicular, não tem a ver com reta paralela, tem a ver então com bissetriz. Dividir este ângulo alfa ao meio, certo? Então todos os pontos que estiverem aqui vão estar à mesma distância de R e de S. Perdão. Como que a gente faz para dividir esse ângulo no meio, fazer a bissetriz? Pegamos o compasso, sempre com o compasso, olha que interessante. Abrimos de um tamanho considerável, vamos supor esse tamanho aqui, colocamos a ponta seca bem no meio, certo? Então, ó, eu faço uma marcação aqui
E no mesmo lugar eu faço uma marcação embaixo, tudo bem? Fechou um arco. Coloco a ponta seca aqui novamente, com o mesmo tamanho, e faço um outro arco aqui. E a mesma coisa embaixo, um outro arco. Tudo bem? Se eu unir esse meu ponto central com esse ponto que eu acabei de criar aqui, ó, eu tenho essa nova reta, que eu vou chamar de T, e todos esses pontos estão à mesma distância de R e de S. Se eu fizer isso em todos os ângulos, eu vou obter todos os pontos que estão às mesmas distâncias de R e de S, ok? É só fazer isso em todos os lugares. Agora, existe um LG4A, né, que é tipo uma extensão do 4, só que com união com reta paralela, que é achar todos os pontos que distam a mesma distância de R e de S. Ou seja, é uma reta paralela que corta bem aqui no meio. Bom, traçar reta paralela, eu traço uma reta perpendicular, certo? Como já está aqui, a gente pode apenas esquadrinhar, ou melhor ainda, traçar usando os pontos, né? Vamos fazer traçando os pontos, ó. Crio um pontinho C aqui, abro o meu compasso, faço a primeira marcação, faço a segunda, marcação, abro um pouquinho além meu compasso, faço um arco em cima, vamos fazer embaixo também, apenas para facilitar na hora de criar a reta. Faço a mesma coisa no meu outro ponto. Opa! Tem problema escorregar, gente. É isso que tem a borracha. E faço a mesma coisa embaixo. Tudo bem? Então, ó, quando eu traço essa reta perpendicular aqui, ó. Então vamos até passar. Opa, olha aqui que interessante. É uma reta que passa nas duas retas, R e S. Tudo bem? A retinha tem. Então, quanto tem de distância de R a S? Tem 4 centímetros, tudo bem? Então, eu quero 2 centímetros, porque é a metade. Então, tá aqui. Vou criar aqui meu ponto M. Sempre se cria com o nome de ponto M, porque é o ponto médio. Bom, tenho que traçar uma reta perpendicular à reta T, que é essa reta perpendicular. Bom, não preciso fazer os dois pontinhos, porque eles já estão aqui, ó. Então, eu abro aqui um pouquinho mais no meu ponto M. Faço a minha primeira marcação. Aqui faço a minha segunda marcação. Meu pontinho. Ok? Ficou uma reta paralela. Todos esses pontos estão a 2 centímetros para baixo e 2 centímetros para cima, tudo bem? Então essa minha reta, que agora eu vou chamar de reta U, ela está à mesma distância da reta R quanto da reta S. Ok, pessoal? Basicamente isso é um resumo do primeiro módulo. A gente vai fazer uma atividade juntos durante a aula para poder finalizar esse módulo. Ok? Muito obrigado.